Pode ir? Keeps turning, death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed mind. Oh Lord, just way down, way down, way down, way Muito bem, grande abraço a todos. Sextou, moçada. Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. Mais uma edição do Prosa de Boleiro, que às sextas-feiras agora é Rock and Go. Comigo, Rodrigo Duarte. E nas outras edições vamos trazer também convidados, meu e do Rodrigo. A gente bateu um papo e nós já estreando esse quadro Rock and Go dentro do Prosa de Boleiro, homenageando o Dia Mundial do Rock, que é na próxima segunda-feira, dia 13 de julho. Dia 13 de julho é o Dia Mundial do Rock. Tá aí, manchete pra você. E nós vamos bater um papo aqui hoje sobre futebol. Vamos falar sobre vários assuntos inerentes ao esporte mais apaixonante do planeta e curtir muito rock, porque aqui, meu amigo, como diz o meu amigo Daniel Seabra, dentro do gente Rock da Master, melhor qualidade. aqui o rock também não para, meu irmão. Rodrigo Duarte, bom dia, tudo bem com Vossa Excelência? Fala, meu irmão, tudo bom? Tudo tranquilo? Um abraço pro pessoal que está escutando a gente, está ouvindo a gente, está vendo a gente pela internet, e hoje com uma trilha sonora diferenciada, pode ter certeza disso. Com toda certeza, com toda certeza. Hoje, apesar de dia 10, né? Mas o Dia Mundial do Rock é no dia 13, nós não temos o programa no dia 13, que é na segunda-feira, e vamos homenagear o rock de todos os tempos por aqui, né, Rodrigo? Que é, com certeza, digamos, é a vertente musical mais popular do planeta, né? Se você parar para analisar friamente. Todos os países do mundo escutam rock. Eu acho que até na América do Norte, viu, Rodrigo? Pode ter certeza. Aliás, é estilo de vida, né, amigo? É o caminho da gente, é paixão, é alegria, é curtição, enfim. É o que existe de melhor, né, compadre? Quem sabe apreciar, quem sabe viver, sabe direitinho o que nós estamos falando. Quem não sabe, não sabe o que está perdendo. É verdade, eu gostei do cenário aí atrás, aí o monitor passando várias imagens. AC/DC. Você tá bem a caráter com a camisa do Pantera. Enfim, muito legal, bacana demais. É isso aí. Como é que apareceu o rock na sua vida, Rodrigo? Conte. Poxa, cara. Bom, eu vou dizer, foi mais ou menos em 1981, 1980, eu tinha 11 anos mais ou menos, e eu escutei pela primeira vez algumas coisas que mexeram comigo, né?
Eu escutei AC/DC pela primeira vez, escutei Kiss, escutei o The Number of the Beast do Iron Maiden, escutei a Deep Purple, aí acabou, aí já era. Aí a coitada da minha mãe começou a sofrer porque eu queria um som mais potente do que o outro. Eu já comecei a cantar dentro do meu quarto, já comecei a incomodar os vizinhos e já se vão nada mais, nada menos do que 38, 39 anos. Nossa Senhora! Mais ou menos demais. isso. E aí, quais são as bandas assim que mais te influenciaram para que você desenvolvesse essa paixão pelo rock, Rodrigo? Poxa, cara, eu sempre fui muito eclético, assim, se tratando de rock and roll, sabe? Eu escuto desde no rock and roll mais clássico mesmo, escuto Stones, escuto Beatles demais, mas blues eu escuto, mas eu vou desde isso aí até a pancadaria geral, entendeu? Né? Gosto de homenagear demais os meninos do Sepultura que saíram aqui de BH, né? Apesar de que a formação atual tem só o Paulo Xisto, que é aqui do Santa Teresa, atleticano, e o Andreas chegou logo depois. Tem muita coisa boa no Brasil, né? Mas eu escuto desde Slayer, Metallica, Megadeth, Iron, Judas, e escuto coisas mais light também, sabe, Ronan? Mas eu assim, nado na praia toda, desde coisas mais tranquilas até a pancadaria. Se eu colocar aqui em casa, o pessoal me deixa sozinho no quarto. É verdade, com toda certeza, né? Mas sempre tem uma banda assim que marca. Eu acho que de todas elas, assim, eu acho que o Iron foi a que mais mexeu comigo, né? Foi a que além de eu me apaixonava pelas capas dos discos, que eram desenhos do Derek Riggs, que é um inglês que hoje já não mais desenha para eles, mas esse cara foi fundamental porque a partir dele, o mascote do Iron, que é o Ed, né, que é aquela caveirinha ali que todo mundo conhece. Muita gente não sabe da história. O Ed surgiu O Iron tem um 7º membro, né, porque hoje são 6 componentes, chamado de Rod Smallwood, que é o empresário manager deles, que construiu todo esse império, ajudou ao Steve Harris, que é o baixista e dono, a construir todo esse império do Iron pelo mundo afora, né? Uma das maiores, se não a banda de heavy metal mais famosa do mundo. E mais, que teve mais sucesso também, digamos assim, juntamente com o Metallica. E esse cara, um dia, viu no escritório do Derek Riggs um desenho de uma caveira, assim, mas era bem punk, era meio punk. Aí o Smallwood disse pro desenhista, falou, cara, coloca um pouco mais de cabelo aí nesse seu desenho, que aí vai ficar direitinho com o que eu quero. E aí o pessoal da banda viu e trouxeram o Ed para a primeira capa do disco, foi um sucesso, o mascote entra ao vivo, ajudou a criar essa mística do Iron quando toca ao vivo. E foi a partir daí, em cada disco, obrigatoriamente, você tem um mascote deles em um tipo de cenário, com um rosto diferente, com uma temática diferente. Enfim, é algo muito interessante que muita gente não acreditou que ia dar certo na época e que construiu essa mística toda que o Iron tem até hoje. Engraçado, né, que em relação a essas bandas que influenciaram várias outras, né, eu fico me lembrando, e me lembro assim, até com riqueza de detalhes, o primeiro Rock em Rio, que veio a nata da nata da nata da nata aqui pro Brasil. Não. Né? Primeiro Rock in Rio tinha só coisa light, coisa que não prestava, né? Queen, não. Scorpions, Ozzy, Iron Maiden, Whitesnake, AC/DC. Coisa light, nada que prestava, vamos dizer assim, né? Nada, bobagem. Def Leppard. É importante. Não, o Def Leppard, na verdade, não veio no primeiro, Ronan.
Ah, ele não veio no primeiro, não? Não veio. A história é a seguinte, vou te explicar, que é muito importante. Você tocou num ponto muito legal, muita gente faz essa confusão. O Def Leppard estava muito em voga com um disco muito famoso chamado Pyromania, que foi o primeiro disco que vendeu muito do Def Leppard, na verdade. Eles eram uma banda mundialmente conhecida, sim, mas não tinham estourado ainda. Pertenciam a um grupo seleto de bandas que naquela época eram chamadas de New Wave of British Heavy Metal. Então, era uma nova onda de bandas mais pesadas do Reino Unido. E houve um acidente pouco antes do Rock in Rio com o Rick Allen, que é o baterista do Def Leppard, um acidente terrível, onde ele perdeu o seu braço esquerdo, teve o seu braço esquerdo amputado. E o que impediu o Def Leppard de estar presente no Rock in Rio 1. E no lugar do Def Leppard, a organização chamou o Whitesnake, que brilhantemente substituiu o Def Leppard. O Whitesnake estava começando a estourar no mundo, já tinha estourado. Na verdade, o ponto mais alto da carreira do Whitesnake foi em 87, 86 para 87, com o lançamento do álbum intitulado 1987, tão famoso, tem a Is This Love, todo mundo conhece, a balada, e o cover dele, que é o vocalista Wes Deep Purple, né, que montou o Whitesnake, já mudou, foi morar nos Estados Unidos, encarou uma nova onda mais comercial do Whitesnake, sem perder aquela originalidade de muito blues, de muito rock, e sem dúvida nenhuma, para ele fez a escolha certa, porque a partir daí foram álbuns sensacionais, muito técnicos. O cover dele acabou contratando, com a ajuda da gravadora, super músicos. Ele montou uma super banda do Whitesnake em meados de 87, 89, com tanta gente boa, inclusive o Steve Vai, que é um dos maiores guitarristas do mundo, que nunca tinha tocado praticamente em bandas. Ele tinha tocado nos 2 primeiros discos do Dave Lee Roth, discos solos, o ex-vocalista do Van Halen, e o Whitesnake montou naquela época uma super banda, fez tanto sucesso que continua praticamente no topo até hoje. Muito bem, bem lembrado. Então, quer dizer, o Def Leppard não veio para não, infelizmente o Brasil. Não. Foi o Whitesnake naquela época, em primeiro lugar. Em primeiro lugar foi o Whitesnake, e que fizeram também um showzaço, né? Showzaço. Foi realmente. Eu acho difícil a gente lembrar do Rock in Rio 1 e pensar em termos de rock, evidentemente, e pensar em um show ruim. Foram apresentações antológicas, mesmo porque, depois em relatos dos próprios músicos, para a absoluta maioria deles, ou talvez 100% daqueles que estavam ali, foi a maior audiência deles até então no planeta, né? 200 mil pessoas, uma coisa praticamente inexistente. É verdade, um negócio assim sensacional, né? Muito bem, é o nosso quadro Rock and Go, estreando hoje aqui comigo e o Rodrigo Duarte. Sempre nós vamos trazer conteúdos, não só da música, mas também do futebol. E a gente vai falar mais de rock and roll durante a nossa live por aqui, você ligado aqui conosco. Bom, Rodrigo, então vamos lá então. Vamos começar a destrinchar aqui algumas notícias. A primeira delas que eu queria ver contigo era o seguinte: Federação Mineira divulga horários e locais dos jogos, né? Das quartas de final. Não, quartas não, né? Na realidade, vai acontecer os 2 jogos finais da primeira fase, e depois tem a final, a semifinal e a final. Tem até a matéria aqui. Vamos ver com detalhes aqui como é que está essa situação dos horários e dos locais dos jogos que faltam aí para passar a régua no Campeonato Mineiro, né? Não sei se é o melhor momento para fazer isso não, mas vamos ver. Mas pelo menos a federação... pode falar. Os clubes, né, Ronan? A gente entende, a gente sabe que tem muita gente séria nos clubes. A gente sabe que o Cruzeiro e Atlético hoje e América também, claro,
são administrados por pessoas muito sérias, né? Todos os 3 clubes agora, muito corretos, muito conscientes da necessidade de uma administração correta, uma administração profissional. Mas, gente, não dá para tampar o sol com a peneira. Os clubes estão loucos, todo mundo doido para voltar ao futebol, porque senão não tem receita. Não existe futebol sem a receita da televisiva disso aí. Então não tem condição. O futebol precisa voltar. A gente sabe que não é a hora. A gente torce, inclusive, para que esse protocolo seja 150% respeitado e que tenha o seu efeito, né, Ronan? Para a preservação da saúde aí dos atletas e de todos os profissionais que estarão envolvidos nos estádios. Tomara que nada fora disso aconteça. Muito bem, e a Federação Mineira de Futebol divulgou nesta quinta-feira, ontem, no site oficial, a tabela com datas, horários e locais das 2 rodadas restantes da primeira fase do Campeonato Mineiro. O estadual tem retorno marcado para o dia 26 de julho. Apesar do impasse com a Prefeitura de Belo Horizonte sobre a liberação para as partidas devido à pandemia do novo coronavírus. A Federação Mineira de Futebol marcou os jogos para o Mineirão e o Independência, ambos na capital. Não haverá presença de público e o gramado terá acesso restritos a jogadores, comissão técnica, arbitragem e funcionários da federação. O retorno do Campeonato Mineiro será no domingo, dia 26, com jogos da 10ª rodada da fase de classificação. O encerramento da primeira etapa, quando serão conhecidos os 4 classificados aos playoffs e os rebaixados ao módulo 2, será na quarta-feira, dia 29 de julho. Os confrontos das semifinais têm datas reservadas para 2 de agosto, domingo. Ida e 5 de agosto, a volta, ainda sem horários. Os finalistas terão encontro em 6 de agosto para a definição das datas e horários para as partidas de ida e volta. A decisão do Mineiro provavelmente vai ocorrer de forma simultânea com as rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro das séries A e B, que começarão, conforme projeção da CBF, no fim de semana, nos dias 8 e 9 do próximo mês, agosto. A tabela das 2 rodadas restantes para término da fase de classificação do Mineiro está sujeita a alterações, já que alguns clubes poderão ser impedidos de mandar jogos em suas respectivas cidades. É o caso de Belo Horizonte, por exemplo, que tem partidas agendadas de Cruzeiro, Atlético, América e Coimbra. Eles dependem do aval da Prefeitura de Belo Horizonte para a liberação. O prefeito Alexandre Calil entende que tudo vai depender do avanço dos casos do Covid-19 aqui em BH. No dia 26, Uberlândia e Vila Nova abrirão a 10ª rodada às 10 horas da manhã, em jogo a princípio marcado para o Parque do Sabiá, na cidade de Uberlândia. Às 16 horas teremos América e Atlético, tem clássico agendado para o Independência. Às 16h30, o Cruzeiro recebe a URT, por enquanto programado para o Mineirão. E o Coimbra e Tombense, ainda sem local previsto, fecham o domingo de recomeço do Campeonato Mineiro. Então vamos repassar por aqui, ó. A 10ª rodada, teremos Uberlândia e Vila Nova, 10 horas da manhã, no Parque do Sabiá. Tupinambás e Caldense, 16 horas no estádio Radialista Maria Helênio, em Juiz de Fora. Patrocinense e Boa Esporte, às 16 horas no Pedro Álvares do Nascimento, em Patrocínio. América e Atlético, 16 horas no Independência. Cruzeiro RT, 16h30 no Mineirão. Coimbra e Tombense, às 17 horas, sem local definido. A 11ª rodada, a última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. Tombense e Uberlândia, 21h30 no Almeidão, em Tombos. Caldense e Cruzeiro, 21h30 no Ronaldão Junqueira, em Poços de Caldas. Boa Esporte Tupinambás, 21h30 no Melão, em Varginha.
Atlético e Patrocinense, 21h30 no Independência. O RT e América, no mesmo horário, no Zama Maciel, em Patos de Minas. Vila Nova e Coimbra, 21h30 no Castor Cifuentes, em Nova Lima. Então, Rodrigo, definido aí jogos, datas, horários das duas últimas rodadas do Campeonato Mineiro. Promete ser quente, né? É o que eu falei, né, Ronan? A gente que adora futebol, comenta futebol, vive isso, tava todo mundo louco para ver a bola rolar. Ninguém tem dúvida disso. Torcedor também, tá todo mundo louco para ver seu time jogar, atleticano ver suas contratações, o América ver se o time mantém aquela boa pegada que fez com que o time liderasse o campeonato. Torcedor do Cruzeiro na expectativa para que o Henderson consiga colocar esse time competitivo, né? Para tantos desafios aí pela frente. Mas, gente, o meu receio, Ronan, é como que Belo Horizonte estará daqui a exatos 15 dias, né? Mais ou menos. Daqui a 15 dias, né? Mais ou menos. Nós vamos ter os primeiros jogos, não é isso? Isso. Pois é. Então, como que vai estar a cidade? Como que será, como que vão as entidades sanitárias, né? Como que a prefeitura vai reagir em relação a isso? Se fosse hoje, e eu não preciso falar isso hoje, sexta-feira, porque anteontem, na quinta-feira, eu escutei o secretário municipal de saúde que se fosse essa semana não aconteceria. Entendi. Então nós precisamos, a gente torce para que tudo esteja bem, para que realmente as equipes possam jogar nas suas casas, né? Cruzeiro no Mineirão, o Atlético no Mineirão ou no Independência, não é? Eu acho que em termos de custo, sabe, Ronan? É uma coisa que ninguém discutiu agora, mas se a gente for pensar em custo-benefício, o Independência não tem comparação com o Mineirão. É verdade. Quer dizer, jogar no Mineirão é muito mais caro, né? O jogar no Mineirão é mais caro com a torcida. Você imagina sem a torcida? O operacional, né? Para você abrir o Mineirão Sim. para realizar qualquer evento, olha, já tem algum bom tempo, não foi nem nessa questão desse período de pandemia, não. Já tem um bom tempo. Só para abrir o Mineirão, para o evento, né, que envolve vários setores, várias empresas terceirizadas, enfim. É um monstro, é um gigante que está ali. É R$60 mil por jogo. Veja bem, é claro que o custo vai estar diminuído, porque o número de pessoas e funcionários envolvidos vai ser menor, mas mesmo assim é infinitamente maior que a Independência. Claro. Então, eu não quero aqui falar isso sem dados muito específicos, mas a realidade é essa. O jogar no Independência é muito mais barato para qualquer um dos 3 times da capital. Com toda certeza. Eu concordo em gênero, número e grau. Entendeu? Eu não estou dizendo que todos os jogos... Eu quero ouvir também a opinião de quem administra o Cruzeiro, de quem que administra o Atlético, né? E às vezes a gente não sabe também se a Minas Arena fez algo específico, algo especial para essas equipes, né? Para que esses jogos acontecessem também no Gigante da Pampulha, a gente não sabe. Mas a gente está levantando essa opinião baseado nos dados que nós temos desde muito tempo. Quer dizer, isso é óbvio, né? É verdade. E como você disse, tomara, né, que o protocolo seja respeitado, porque o grande problema, que é, igual, por exemplo, eles formatam lá o protocolo bonitinho, tal, mas infelizmente o próprio ser humano, o próprio cidadão chega ali e descumpre ele. Sem dúvida. Né? Essa é a grande preocupação. A gente sabe Você que imagina... o protocolo está ali, perfeito, beleza, ótimo. Mas quem está lá dentro, será que vai cumprir? Vai ter fiscalização suficiente para isso? Olha, Ronan, nós estamos falando dos clubes, dos funcionários dos clubes
e das É. pessoas envolvidas no trabalho operacional diretamente em relação ao estádio. E mesmo assim você está levantando essa bola, que eu também concordo. Isso precisa ser muito bem planejado, as pessoas precisam chegar ali muito bem informadas, desde todas as pessoas ligadas especificamente ao clube, como todas as pessoas ligadas especificamente ao estádio e as empresas que irão transmitir as partidas. Mas eu lhe pergunto, é claro que nós estamos falando de Minas Gerais, onde tiveram pelo menos o mínimo de respeito à saúde da população. Mas imagine você no Rio de Janeiro, onde as pessoas vão estar a 4 metros de distância, com máscara na boca sem poder gritar. Então isso é o fim da picada, né? Isso aí não merece nem discussão. Isso é algo que é perda de saliva e neurônio. Você imaginar de onde que a Federação Carioca tirou que a presença do público poderia ser benéfica ou necessária no momento desse. Eu te confesso, desculpa te cortar, só para finalizar meu raciocínio, eu te confesso assim, que eu confio demais nas pessoas que são os nossos governantes daqui. Sabe? Tem muita gente criticando, eu acho que tem muita gente que tenta acertar e erra, mas eu confio muito. Eu acho que aqui em Minas, tanto prefeito quanto governadores erraram e acertaram, mas no enfrentamento da pandemia, acho que acertaram mais do que erraram. Mas quando eu ouvi essa coisa de que no Rio ia ter torcida, eu confesso que por um lapso de segundo eu imaginei que aqui também cometeriam esse desafio. Ainda bem que isso não foi nem cogitado, ainda bem. É verdade, é verdade. Ontem, no Prazo de Boleiro, e foi uma outra live muito bacana que eu fiz com o Luiz Carlos Gomes e o Orlando Augusto. Do Grande presidente. E o Orlando Augusto lá do Jogado de Classe da TV Horizonte. Claro, Orlando, grande amigo. E o Luiz Carlos falou em nome da entidade, da MCE, como é que Era uma das perguntas que eu faria. Então, o procedimento, né, o protocolo que a MCE vai, cumprir, né, vai adotar nos jogos, principalmente para os profissionais de imprensa, né, as pessoas que vão no estádio para trabalhar. Primeiro, a gente sabe, nós somos cronistas, né, você também, todos nós associados da MCE, nós temos o acesso garantido ao estádio. Isso é uma lei federal, tá lá. Entendeu? Esse acesso te dá o direito de ser conduzido à tribuna de imprensa, né? Gramado, zona mista, na parte de baixo do estádio ali, né, onde realmente acontece o futebol, ali é de responsabilidade das federações. O profissional de imprensa só fica ali se ele estiver credenciado para estar ali, né? Você vai lá e normalmente é enviado um e-mail para a CBF ou para a Federação Mineira, o veículo de comunicação, rádio, TV, informando que 2, 3 pessoas vão estar ali trabalhando com o nome e tal, carteira da MCE, com o número de matrícula, tudo mais. E aí a federação o credencia ou não para estar lá. Então o profissional de imprensa ele tem acesso direto à tribuna de imprensa. Só que tem um detalhe, o Luiz falou que vai mudar um pouquinho, apesar de ser uma lei, quer dizer, um direito do cronista, mas só quem tiver a trabalho. Entendeu? Com certeza. Somente quem estiver cumprindo a sua obrigação para um veículo de comunicação que está ali transmitindo, cobrindo o jogo. A gente sabe que muitos cronistas vão para assistir o jogo, para acompanhar, nada contra. Mesmo porque posteriormente vão precisar fazer a sua leitura da partida, a sua leitura do jogo, para posteriormente trabalhar nos seus respectivos órgãos de comunicação. A gente compreende. Com certeza. Mas nesse momento, Ronan, eu acho que é uma postura extremamente adequada e correta da Associação Mineira. Mesmo muita gente pode não ter gostado, porque muita gente precisa ir ao jogo para poder assistir, a gente compreende.
Mas neste momento é extremamente importante que a gente faça isso de forma organizada e planejada. É verdade. Porque senão, indubitavelmente, nós teremos aglomerações e teremos pessoas próximas demais e um grupo grande de pessoas. Mesmo que você não pode imaginar que 15, 20, 30 pessoas, em qualquer situação hoje, em qualquer lugar do país, do mundo, 30 pessoas, mediante a pandemia que nós estamos vivendo, não podem ficar sentadas uma do lado da outra. Isso não pode. Não dá. Isso, infelizmente, não pode acontecer. Né? E só para quem está assistindo a gente, quem não conhece, né, Ronan? O pessoal que vai estar lá embaixo são os repórteres de TV e rádio especificamente. Né? Que teoricamente, eu nem sei se isso vai acontecer dessa forma, mas não vai, pois é, que normalmente os repórteres de TV e rádio estão lá embaixo porque para realizarem as suas entrevistas durante o evento, no intervalo e após o término da partida, só podem fazer isso se estiverem lá embaixo. Mas você já está antecipando aí, eu também já imaginava, que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Ali só os funcionários dos clubes, obviamente, jogadores, comissão técnica, a arbitragem e funcionários da federação. Mas ninguém. Todo mundo na tribuna. Outro detalhe que o Luiz colocou aqui ontem, que os repórteres, eles vão ficar espalhados na arquibancada porque não tem torcida, então eles vão cobrir os jogos dali numa distância mínima de 2 metros de um pro outro. Entendeu? O que é extremamente correto, deveria ser assim mesmo. Então vai acontecer dessa forma. A MCE providenciou, vai inclusive ofertar uma máscara para cada um, né? Álcool e gel. Vai ser também distribuído álcool e gel para os técnicos para higienizar os equipamentos, entendeu? Dos veículos de comunicação. O que é muito importante. Então, parabéns para o Luiz Carlos, né? Para a diretoria da MCE, que está antecipando, né? Que normalmente providências são tomadas depois que acontece alguma coisa. Claro então, que sim. A MCE está antecipando e distribuindo para os profissionais todo o aparato para que eles se protejam de uma possível contaminação, né? Então, nesses moldes, eu não vejo problema nenhum o campeonato voltar, né? O que a gente pede e espera é que as pessoas, quem estiver lá, tenha bom senso, né? Prudência, com atitudes, né? A gente sabe, infelizmente, não vamos entrar nisso, mas nós vivemos num mundo hoje polarizado, que o cara não acredita, e aí tem que ter aquele distanciamento. Já vi muita gente querer chegar perto de mim, pô, não tem nada disso não, vou te dar um abraço. Eu falei, não, aí você tem que chegar pro cara e falar, amigo, não dá. Entendeu? O que a gente espera, né, Ronan, é que as pessoas que estarão ligadas nesses eventos, nessas partidas, são todos profissionais. É verdade. Ou profissionais da comunicação, do rádio e da televisão, ou então gente que trabalha nas federações, gente que precisa do futebol, porque o futebol é o seu meio de vida. Então, eu acho que essa obrigação de lidar com responsabilidade com o que vai acontecer, eu acredito, sinceramente, nesse ponto, eu sou positivo, mas sou igual a você. Eu acho que pode ter um ou outro ali, eu acho que já politizaram tanto essa doença no nosso país, em alguns lugares do mundo também, mas como aqui no Brasil, em nenhum lugar do planeta. Então, assim, que esse profissionalismo, esse pensamento correto e respeitoso, respeito à sua saúde e à saúde dos outros, realmente esteja presente em 100% na cabeça das pessoas que estarão em campo. E a gente vale também colocar os atletas, as pessoas ligadas ao clube. Quando eu falo assim, eu estou generalizando para todo mundo que vai estar dentro do estádio. O único receio, aí eu já vou extrapolar um pouquinho, Rony. Eu já vou, quem sabe, ultrapassar aí essas partidas classificatórias.
O meu receio é que nós vamos ter as finais do Campeonato Mineiro ainda acontecendo em um momento muito arriscado e difícil da pandemia no nosso país e particularmente no nosso estado de Minas Gerais. Então, desde já, não custa nada a gente explicar para as pessoas o que de vez em quando você vê, que é chegar num bar e você ter 8, 9, 10 pessoas bebendo uma gelada e todo mundo sem máscara. Se você tiver ali 20, 25, 30 pessoas acompanhando e vibrando com a partida do seu clube sem respeito algum, a gente vai ter uma consequência muito triste disso. Tomara que isso não aconteça. Fiscalizar tudo isso vai ser impossível. Então a gente vai ter que depender realmente da inteligência e do bom senso das pessoas. Muito bem, é o nosso Rock and Roll no Prosa de Boleiro nessa sexta-feira, hoje, homenageando o dia 13, que é na próxima segunda-feira, Tá chegando. o Dia Mundial do Rock. Deixa eu dar um recado aqui, Rodrigo, eu tenho que dar um recado, porque agora os nossos conteúdos têm o patrocínio do Jair Pneus e também do Super Gás Brás Primeira Chama. Vou passar um recado aqui, mas antes eu quero falar para você, Rodrigo, a sua família, todos aí que tiverem automóveis e precisar aí de um balanceamento, um alinhamento, procurar o nosso Jair Pneus. Olha, Jair Pneus tem um recado para você, vamos ouvi-lo. Jair Pneus Centro Automotivo, alinhamento, balanceamento, suspensão, freios, vulcanização de pneus, pneus novos, usados e remoldados. Seu pneu cortou? Não se desespere, temos a solução. Recuperamos o seu pneu avariado. Jair Pneus, Rua dos Operários 291, esquina com a Avenida Antônio Carlos, bairro Cachoeirinha. Telefone 31 3442 5702. 31 3442 5702. É isso aí, Jair Pneus. Viu, Rodrigo? Fica ali na Antônio Carlos, ali para baixo do Hospital Belo Horizonte, logo Vou à te direita falar ali uma no coisa. bairro. Cachoeirinha, né? No Cachoeirinha. Não, veio em boa hora, rapaz. Nós vamos levar aí. O carro precisa trocar os 4 pneus, alinhar e balancear. Então, se não for hoje, que eu acho que não dá, mas lá para segunda e terça-feira o Jair vai ter que quebrar a cabeça lá com o meu poçante. Pode procurar lá o nosso Jefferson Cardoso, até agradecendo a ele, porque o Jefferson é um cara sensacional. Ele, na realidade, gosta muito do nosso projeto, né? E falou, Ronan, eu quero que fale da minha empresa nas suas lives. Eu falei, poxa, isso não Muito tem preço, legal. cara. Então tá aí, Que Jair isso, Pneus, sensacional. ali na Rua dos Operários, número 182, esquina com a Avenida Antônio Carlos. Não tem erro, meu amigo. E lá tem o melhor preço do mercado, viu? Maquinário, Rodrigo, de última geração. Você não vai colocar seu carro pendurado em qualquer coisa lá, não. Sabe como é que é? Tem uma equipe técnica muito competente que vai dar o balanceamento, alinhamento, os 4 pneus, e você vai ter um desconto lá, viu, Rodrigo? Show de bola. Você é da equipe aqui do Prosa de Boleiro, pô. Você tem desconto lá. Tá vendo, Jefferson? Pode ter certeza. O homem tá falando aí, tá chegando aí segunda-feira. Então, pode levar lá que ele vai te dar um Beleza. desconto todo especial. Pode ter certeza Show de bola. disso. Show Muito de bem, bola. Jair Pneus, viu, gente? Ó, Rua dos Operários, 182, esquina com a Avenida Antônio Carlos. Bom, vamos seguindo por aqui, Rodrigo. Mais notícia aqui do fantástico Mundo da Bola. Enquanto a gente vai ouvindo rock, ó. Muito bom, muito bom. Aqui. Show de bola. O Atlético busca mais um atacante gringo. É isso mesmo, Rodrigo Duarte? Pois é, né, bicho? Quando é que vai terminar essa lista do Sampaoli, hein? Olha, Poxa. a diretora... pode falar. Eu vou te falar, aí você começa a ver, só 5 podem ser inscritos nas partidas. Poxa, vai ter, se não for ninguém embora, vai ter gringo lá na Cidade do Galo, passeando no Diamond, né, enquanto todo mundo tá indo pro campo. Olha, Ronan que acaba de colocar uma O seu música do set. Scorpions clássica.
O seu Clássico. 7. O seu Aê, 7. Tá rapaz. todo aqui. Essa aí é a Bad Boys Running Wild, é a primeira música do disco que fez o Scorpions estourar no mundo inteiro. É claro que todo mundo conhece a Still Loving You, que é uma balada, talvez uma das baladas mais lindas do rock, né? Jair Mas Pneu esse centrou. disco é completamente clássico. Esse disco aí é um disco de 1984 e vale você conferir se você é fã de rock, se você é fã dos Scorpions, a moçada mais jovem, que às vezes passou a gostar da banda depois, mas vai lá e dá uma conferida nesse disco que é impagável. Mas enfim, olha, Ronan, eu acho que tá cheio de gente boa no Atlético, mas está começando a ter gente demais para determinadas posições. Eu não sei se você concorda comigo. Certo. Se a gente não. O Ricardo Oliveira não vai ficar, todo mundo está sabendo que o Atlético está atrás de um centroavante, todo mundo está sabendo, mas tem muita gente nesse elenco aí que pode exercer a função de um 9 ou de um falso 9. Tem muita gente, né? Você tem o Marrone que pode fazer isso, você tem o Marquinhos de atacante, mas jogador mais de lado, você tem o Tardelli que pode fazer essa função, né? Então a gente vai esperar um pouquinho. Eu acho que pode ser que eles estejam atrás de um centroavante clássico mesmo, acredito eu. Vamos ver. É verdade. A diretoria do Atlético, Rodrigo, busca a contratação de um centroavante para aumentar o número de peças à disposição do técnico Jorge Sampaoli. O clube analisa nomes fora do Brasil para reforçar o ataque. Busca atacantes fora do país, e buscar atacantes fora do país, né? Não é novidade no Galo. Neste século, o clube já contratou 25 atletas nessas condições. O Super Esportes traz abaixo uma análise dos números de cada um dos reforços vindos do exterior para o Alvinegro. É verdade, rapaz. Então, é isso, né, Rodrigo? Como você falou, tem que ver quem é que serve nesse time do Atlético aí. Pro Jorge Sampaoli, que tá querendo trocar todo mundo. Goleiro não serve. O zagueiro tem que trocar. Aí o atacante também tem. Eu acho que o Atlético necessita de uma cabeça pensante ali no meio. Aquele cara Mas que ele sabe distribui disso, a viu, bola. Ronan? Entendeu? Porque tem muitos jogadores que chegaram, que são jogadores agudos, que jogam em muita velocidade, com muita intensidade. Mas se não tiver um cara para fazer essa bola correr, fica difícil. Ô, Ronan, olha só. Se a gente analisar especificamente o esquema de jogo do treinador, ele já deu inclusive entrevistas, e não só agora, no decorrer da sua carreira, que ele não acha que uma equipe seja dependente desse maestro de meio de campo que a gente diz. Esse camisa 10 clássico, que aqui no Brasil a gente gosta de classificar assim. Mas eu acho, particularmente, aí vem a minha opinião, se o time não tiver um jogador com essas características, eu acho muito difícil o time ser muito forte e criativo. Eu acho, pode ser até um time veloz, mas fica faltando alguma coisa. No esquema de jogo do Sampaoli especificamente, ele já deu entrevistas, inclusive, de que ele não acha que isso é completamente necessário, imprescindível. Se o Atlético não renovar com o Casares, o que para todo mundo é a maior probabilidade, pode aparecer uma surpresa. Casares pode renovar o seu contrato por mais temporadas? Pode, mas é meio improvável, né, Ronaldo? Pelo que está acontecendo aí e tudo. Eu, inclusive, já ouvi um papo aí nos últimos 60 dias de que essa era uma opção que poderia acontecer. Eu digo a renovação. Já ouvi, mas acho pouco provável. Enfim, essa semana todo mundo já está ouvindo falar no Mariano, né? Lateral brasileiro que está jogando no Fenerbahçe da Turquia, que já foi lateral. É o Mariano, é ele mesmo. Aquele ali, eu vou te falar, aquilo ali é problema, hein? É aquilo ali. Só que é o seguinte, Ronan,
O Mariano, a cabeça fora de campo, melhorou muito, sabe? O Mariano tá mais ou menos assim como o Jô. Você lembra do Jô? O Jô no Atlético, apesar de ter conquistado a Libertadores, o Jô sempre teve seus problemas extracampo. O Jô casou com uma menina com a cabeça no lugar, depois já teve 2 temporadas muito boas. Você vai se lembrar do Jô retornando ao Corinthians e sendo artilheiro do Brasileiro depois daquela campanha vitoriosa no Atlético, já com uma postura de profissional, de atleta mesmo dentro e fora de campo. E dizem que o Mariano já há um bom tempo já está com essa cabeça no lugar. E muita gente não sabe, Ronan, o Mariano foi atleta do Sampaoli. O Sampaoli dirigiu, o Sampaoli dirigiu o Mariano na Europa. É por isso que o Sampaoli quer, né? O Mariano estaria dentro das indicações do treinador argentino. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Nesse Flamengo que tá voando, essa semana deu uma derrapada, mas eu não classifico como uma derrapada igual todo mundo está dizendo, que é clássico. Pegou o Flu na frente e teve dificuldades e perdeu nos pênaltis. Eu acho até que em 2 partidas para decidir o campeonato, o Flamengo continua favorito porque é muito mais time, apesar de ser um clássico. Mas uma partida só, o Flu, por causa da camisa, por causa de toda essa questão da mística do clássico, realmente tinha chance de vencer. Enfim, então eu penso que esse time do Flamengo, o ponto muito forte da equipe, além do Gabigol, que é o Bruno Henrique, a Arrascaeta, enfim, são os 2 laterais. São uma força muito que distancia o Flamengo das outras equipes de futebol brasileiro. São os seus 2 alas, que atacam muito bem, são extremamente eficientes. O Atlético contratou o Arana, que é muito bom lateral esquerdo. E se o Sampaoli está atrás do Mariano, é porque ele não acha que o Guga vai preencher as suas expectativas. Um grande treinador que quer montar uma equipe vencedora para um nível internacional, como ele já disse, e a administração do clube já disse, né? Então, talvez, na minha opinião, o Sampaoli tenha enxergado uma das grandes deficiências que o Atlético tem. Eu não estou aqui dizendo que o Guga é um atleta que já é de seleção olímpica, seleção de juniores, tem muita bola para desenvolver ainda, é um bom jogador, mas falar que o Guga está no nível dos melhores laterais direitos do futebol brasileiro, eu acho que ainda não. É um jogador acima da média. Ele não é um cabeça de baixo, isso de forma nenhuma. Mas eu acho que seja por isso que o treinador argentino esteja atrás de um lateral direito que corresponda às suas expectativas. Eu acho que o Arana vai corresponder, mesmo porque eu não tenho certeza, Ronan, aí eu vou ter que buscar essa informação, eu não sei se o Arana já foi treinado pelo Sampaoli, né? Porque o Arana, apesar de ter pouco tempo de Europa, eu não me lembro, mas é possível que ele tenha sido jogador, atleta do Sampaoli no Sevilha, não sei. Vamos ver, eu vou buscar essa informação. Também não lembro, não. Olha que música sensacional, hein? Rapaz. White Snake 87. Naquele disco que eu te falei, né, que foi a grande sacada do David Coverdale. Depois deste disco, White Snake se tornou uma banda realmente com força mundial, vendendo milhões e milhões de discos. Esse disco, Ronan, para informação para a galera do rock aí que está acompanhando o nosso Rock and Go, ele tem uma particularidade muito interessante. Esse disco foi composto, basicamente, por um guitarrista muito, muito talentoso, chamado John Sykes. Esse guitarrista ficou famoso
sendo um dos membros de uma banda que pouca gente conhece, que chamava Tigers of the Pentaine. Então, o cover dele foi lá, buscou o John Sykes para sua banda. O John Sykes participou de um período de muito sucesso no Whitesnake, tocou aqui no Rock in Rio 1, que você bem lembrou. Mas aí o que aconteceu, Ronan? Antes do lançamento desse disco, e que é um disco que ficou tão bom, mas tão espetacular, o cover dele despediu o John Sykes, despediu a banda inteira e contratou super músicos para o lançamento desse álbum e para a turnê desse álbum. Para os fãs muito tradicionais, ele teve uma postura muito feia. Ele não foi nada leal, porque o compositor desse disco, que fez essas músicas tão sensacionais, ele tinha despedido o cara antes do cara tocar na turnê, que seria um sucesso absoluto. E os dois são brigados até hoje, não conversam e tudo. Quer dizer, quando o John Sykes vai dar entrevistas, ele é sempre citado como um compositor fantástico, justamente por ter sido o autor desse álbum. A Is This Love, que você conhece, tão famosa, é do John Sykes, não é do cover dele, do vocalista do Whitesnake. Então são coisas aí, aquela que a gente vai sempre pincelar aqui no nosso Rock and Go, coisas do rock que possivelmente você não sabe. Não sabia. E esse disco, 1987, foi que lançou aquela música também, foi trilha sonora do comercial de Hollywood, Loving Stranger. Não, a Love Ain't No Stranger, na verdade, ela é do disco de 1984, o disco chamado Slide It In, que também fez muito sucesso e que começou a colocar o Whitesnake nesse patamar mundial. Tanto é que o Whitesnake foi convidado para substituir o Def Leppard no Rock in Rio 1 por causa do sucesso estrondoso desse disco. Do Loving Stranger, né? Muito bacana. A música é maravilhosa, né? Uma balada belíssima. Sensacional. Ela é sensacional. Muito bem. Rodrigo, vamos seguindo. Aqui agora o Claudinho chegou a Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro. Já em Belo Horizonte e à espera de ser anunciado pelo Cruzeiro, o meia Claudinho falou pela primeira vez sobre a expectativa de vestir a camisa cruzeirense. Ele chega com um contrato de 5 anos, com 70% dos direitos sendo adquiridos pelo clube. Revelado pela Ferroviária, o jogador descreveu suas principais características, uma rápida entrevista, inclusive no aeroporto, né? Logo quando ele chegou. Segundo ele, abre aspas, sou um cara que gosta do jogo 1 para 1. Gosto muito desse jogo e sou um cara com um passe refinado, fecha aspas. O jogador de 19 anos era pretendido por outros clubes brasileiros. Ele comentou a chegada ao Cruzeiro e falou do sentimento de acertar com o clube. Ele disse, abre aspas, está empolgado demais, muito emocionado, mas vim para agregar e, se Deus quiser, fazer história no clube. Esperar para ver, treinar, dar o seu melhor, colocar as coisas na mão de Deus e ver o que acontece. Boa sorte aí pro Claudinho, né? Tomara, né? Porque até então aposta, né, Rodrigo? Eu não faço aquele entusiasmo, que eu vi muito pouco desse jogador. É um menino, 19 anos. Ô, Ronan, eu concordo. A gente tem que classificar o Claudinho como aposta. Verdade. Isso é verdade. Mas a gente tem que diferenciar a contratação do Claudinho para as outras contratações que o Cruzeiro fez essa temporada. Certo. Né? Então, o Cruzeiro pegou muito jogador com uma condição financeira boa, dentro da política hoje do clube, necessária, a gente sabe, de jogadores que não estavam sendo aproveitados em outras equipes, de jogadores que, quem sabe, poderiam ter o seu melhor no Cruzeiro esse ano.
e que foram jogadores que não se destacaram nas outras equipes. Tanto é que não se destacaram, é difícil, a gente tem que falar a verdade, a maioria deles estava encostado nas equipes, né? O Claudinho não. É uma aposta? É. Mas é um jogador que estava sendo pretendido por outras grandes equipes do futebol paulista e brasileiro. Então, hoje em dia é muito comum, eu não sei se você teve a curiosidade, Ronan, de ir ou no YouTube, ou geralmente esses atletas, apesar de muito jovens, já têm, muitos deles, uma assessoria de imprensa muito competente. Então eu fui lá ver muitas imagens do Claudinho jogando. E a gente vê que é um cara que sabe jogar futebol. Se você vai, eu vi um chute bonito, um gol bonito, eu vi um passe de letra, isso a gente vê em pelada todo dia. Mas a gente vê que realmente no domínio de bola, na visão de jogo, ele é um menino com potencial. Eu acho que essa frase é a que deveria ser colocada nesse momento. Ele é uma aposta, sem dúvida alguma, mas ele é uma aposta com potencial. Porque tá cheio de aposta aí, Ronan. Você escuta, o clube contratou um garoto de 20, 18, 17 anos. Aí você vai ver lá nas imagens uma coisa super comum. Olha lá, isso o que ele tem de diferente? O que você está vendo que faz com que esse garoto tenha algum diferencial em relação aos outros? E no Claudinho, especificamente, pelas imagens que eu vi, na minha opinião, ele tem potencial. Agora, vir para um clube do tamanho do Cruzeiro, vestir uma camisa do tamanho que a do Cruzeiro tem, enfrentar uma dificuldade dessa, uma pressão para jogar bem, uma pressão para se encaixar. Vamos imaginar aqui, Ronan, se o Anderson, que é um cara que gosta de jogar com a galera jovem, e aí eu tenho o meu respeito por isso, mas o Claudinho começa a jogar, faz uma partida boa, 2 partidas boas. O Cruzeiro tem uma missão dificílima na Série B, tem que rapidamente, aí a gente diz, e é verdade, tomara que seja assim, rapidamente equacionar aqueles 6 pontos, tem que começar essa competição muito bem, para que esses 6 pontos fiquem para trás, e isso vai depender de 2, 3, 4 vitórias em 5, 6 jogos, para deixar esses 6 pontos para trás, esse tipo de performance vai ter que aparecer, e se não aparecer, a pressão no elenco e a pressão que o Claudinho vai sofrer vestindo a camisa do Cruzeiro é uma que ele nunca sofreu, porque vestia a camisa da Ferroviária, né? Com toda certeza. É isso que eu gosto sempre de colocar. Igual, por exemplo, você viu imagens dele na internet, no YouTube e tal, aquele negócio todo. Antigamente era aquele famoso DVD, né? Agora é YouTube. Isso aí. Mas aí o que ocorre? Uma coisa é você vestir a camisa da Ferroviária, com todo respeito. Outra coisa é você vestir uma camisa do tamanho do Cruzeiro, do Atlético, do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, né? É outra situação. Você muda de patamar de tudo na sua vida. De tudo. Completamente. Né? Na Ferroviária não tinha. Quantos repórteres devem cobrir a Ferroviária lá por dia? 2? Não, ele por causa da pandemia, especificamente, ele não terá um outro aspecto importante. Ele não terá a pressão da torcida. Entendeu? Mas a pressão da torcida fora, a pressão da torcida nas redes sociais, a pressão da torcida, isso vai acontecer, você não tenha dúvidas disso. Até mesmo porque, você pode ter certeza, ele chegou ontem em Belo Horizonte. As redes sociais dele, eu tenho certeza absoluta, já foram invadidas por torcedores. Não, já é outro mundo, é outro universo. Então, quer dizer, ele deve estar assustado, né, com aquilo ali. Claro. Com milhares de visualizações, comentários e tudo. De repente, dando as boas-vindas para ele, obviamente, se sentindo bem com isso, né? Recepcionado virtualmente, vamos dizer assim. Agora, meu amigo, se não der ao clube um custo-benefício à altura, aí
esses comentários Talvez, né, Ronan? dando as boas-vindas, torna totalmente o contrário. Se ele mostrar um futebol muito diferenciado, eu não vejo porquê, ainda mais um treinador com o perfil do Anderson, de não lançar o jogador. Mas, se existir aquele período de adaptação, o que eu acho que não deve ser muito longo, mesmo porque é um jogador jovem, essa equipe do Cruzeiro é uma equipe muito jovem, né? É uma equipe que não tem nada a ver com aquele time do ano passado. Não, e que é você, outro time. na outra live, na última live que a gente fez, você inteligentemente sempre colocava como que a média de idade daquele time do Mano era muito alta. Então, hora que a gente... Talvez o Anderson tenha mais cuidado para colocar o Claudinho em campo quando esse time estiver mais redondo, entendeu? Talvez isso aconteça, para não queimar o jogador. Não é? Lembrando, né, Ronan? Lembrando ainda, dentro daquela questão de classificar o Claudinho como um bom potencial, a Ferroviária não aceitou a primeira proposta do Cruzeiro, porque era uma proposta de empréstimo. A intenção do clube do interior de São Paulo era vender o atleta. E o atleta possivelmente teve os seus direitos comprados pelo Cruzeiro com a ajuda de seus investidores, né? A gente não sabe, mas como o Rubens Menin faz esse papel no Atlético, a gente sabe que o Pedro do Supermercado BH também faz esse papel no Cruzeiro. Então é bem possível que tenha sido, eu não sei, não tenho essa informação, tenha sido via Pedro a contratação do Claudinho. É verdade, com toda certeza. Boa sorte pro garoto, tomara que Com o Cruzeiro tenha bons frutos com o seu futebol e que ele agregue, né, ao clube o tanto que o Cruzeiro tá precisando, né? Tá precisando e muito. Rodrigo Duarte, deixa eu dar mais um recado aqui. E esse recado eu vou falar para você o seguinte: gás de cozinha é coisa muito séria. Principalmente no seu armazenamento e no transporte até a sua casa. Então, vamos ouvir o recado da Primeira Chama Gás. Primeira Chama Gás, representante autorizado Supergás Brás. Você aqui da região da Pampulha, você pode solicitar pelo telefone 3452-5312, 3452-5312. Pode pedir também pelo WhatsApp, viu? É verdade, 98399-0100, 98399-0100. Primeira Chama Gás, que tem uma parceria muito legal, Rodrigo, sabe com o quê? E eu sei que você gosta muito também. Diga. Com Café Barão. Tá aqui o Café Barão. Aí não, aí você foi fundo. Aqui, Café Barão, tá? Café Faz Barão. vontade não, compadre. Nada como o sabor puro do café do interior para nos reconectar à nossa história, resgatar nossas memórias e levar as tradições diante de geração em geração. Café Barão, uma delícia. E nós temos aqui alguns pacotes, me mandou aqui o pessoal do Primeira Chama Gás, do Super Gás Brás. E você, Rodrigo, ganhou 500 gramas do Café Barão. Vou dar um jeito de mandar e te entregar. Pronto. Show de bola. Bacana demais. Você tá doido, amigão. Barão. Ô, Roné, tô lembrando aí, mandar o pessoal aí, falando da Chama Gás aí, eu fico pensando, nessa época de pandemia, isolamento social, meu compadre, não dá mais para pedir só motoqueiro, não. Quem não sabia, aprendeu a cozinhar, compadre. É verdade. Não, e quando Quem eu não falo sabia, aprendeu a cozinhar. E você falou aí, até para não esquecer, quando eu falei na questão da responsabilidade das empresas que faz o transporte de gás, porque milhares de depósitos de gás de cozinha faz o transporte com o motociclista
e aquele encaixe, aquele suporte para colocar o botijão. Aquilo, Rodrigo, é um perigo e é proibido. Apesar de muitas empresas, é proibido, porque já aconteceu em diversos momentos aquele botijão com a moto em trânsito soltar dali daquele suporte e atingir um carro que está do lado, um pedestre que está passando ali na hora, ali na calçada. Ali pode passar um idoso, uma criança, né, qualquer pessoa. E a Primeira Chama Gás tem essa preocupação, porque transporta o seu botijão de gás, né, o gás de cozinha, naquele carrinho que tem aquele engate, que é totalmente adaptado para aquilo. Então vai com toda a segurança. Seguro para quem está na rua, seguro para quem vai receber o gás, seguro para quem está transportando o botijão. É outro departamento. Aliás, deveria ser assim com todo mundo. A gente tem que parabenizar, não é só porque é patrocinadora do programa, é porque merece realmente. Com certeza. E um detalhe, outro detalhe também, e esse é mais importante ainda. Normalmente, o funcionário, ele adentra as residências para fazer a troca do botijão. Então você tem que realmente verificar se a pessoa está devidamente uniformizada, se ela tem um crachá de identificação, entendeu? Saber o nome dessa pessoa, porque essa pessoa está entrando dentro do seu lar. Ô, louco. Né? Claro. Então, os funcionários do Primeira Chama Gás e de todas as distribuidoras representantes do Super Gasbras, todos os funcionários são credenciados, uniformizados, chegam lá, entram naquele trajeto ali que você indica para ele, faz a troca do botijão com toda a segurança. Tem gente que se mete a trocar, né? Mas se tiver alguma dúvida, deixa o funcionário entrar, mas ele tem que estar devidamente credenciado, ou seja, segurança para todos os lados, no transporte, no armazenamento do líquido do gás e também na troca do botijão, porque é coisa muito séria. Não é isso? Meu Deus, então... e como? Agora o cafezinho aí, rapaz, meu queijo Minas aqui, meu queijo canastra, tá aqui, ó, tá esperando. Tá esperando. Vou mandar entregar para você, Café Barão. Café Barão. Muito bem. Pedir desculpas. Vou pedir desculpas a quem está nos acompanhando, Ronan. É porque aqui da janela aqui do meu escritório acaba de parar um carro aqui soltando foguete, falando o nome de uma tal de Mariana que deve estar fazendo aniversário aqui do lado. E tá um sertanejo rolando aqui no talo aqui do lado. Então, o pessoal do rock aqui que tá no Pois É. Você está me fazendo um favor aí muito grande, está me ajudando muito de estar colocando o nosso primeiro programa do Rock and Go, porque ninguém merece isso, né? Deviam ter me avisado que eu escolhi um outro lugar da casa. Não, mas tá aqui, tá tranquilo. Aqui então, o rock não para. Não tem sertanejo que segura isso, não. Rodrigo, o América quer se transformar em clube empresa, viu? O América quer se transformar em clube empresa. Eu acho que o caminho é esse, né? Olha, Ronan, eu acompanhei, mandar um abraço aqui para o nosso Afonso Alberto, né? Grande Afonso. Que sempre nos assiste. Em uma das lives do nosso BH Esportes, lá no programa do Afonso Alberto, o presidente Marcos Salum, acredito eu, umas 3 semanas atrás, mais ou menos, ele falou sobre esses assuntos. A gente sabe que o América, né, Ronan, é muito bem administrado. O América tem dívidas, mas dívidas dentro de um tamanho, de uma cifra totalmente administrável para o que o América... né? Completamente. Então... O América, olha, eu chego a lhe dizer que, sem exagero algum, eu fico lembrando, sabe, das pessoas que participaram, desde aquele conselho gestor grande, das pessoas que ajudaram a América nos últimos anos, só gente séria, só gente competente. Você não vê ninguém que passou pelo América e que tenha feito algo assim de se envergonhar,
de deixar o torcedor revoltado por questões financeiras. Nesse ponto a gente tem que bater palma para o América, porque realmente é muita gente séria administrando o Coelho nos últimos anos. E ele citou as dificuldades. Veja bem, eu não estou dizendo que isso não vai acontecer. Citou as dificuldades para se adequar um clube de futebol para se transformar em um clube empresa. Mas, ao mesmo tempo, disse que seria o caminho, realmente, se as equipes quisessem adentrar nesse novo milênio aí, com um novo pensamento, com um novo patamar. Em um novo patamar. Então, eu acho que não só o América, não. Muitas equipes vão caminhar por esse ramo. Muito bem, o América quer se transformar em clube empresa de olho no sucesso esportivo. Mesmo com impacto nas finanças em decorrência da pandemia do novo coronavírus, os planos de modernização do clube continuam. O superintendente-geral, Paulo Assis, disse que a meta do Coelho é entregar até o fim deste ano ao Conselho o projeto de clube-empresa, apesar de ainda não ter sido apresentado formalmente aos conselheiros. O retorno interno é positivo. O projeto de clube-empresa faz parte dos planos de modernização do América. O clube já investe em serviços de consultoria e busca parceiros para se firmar e competir em alto nível na elite do futebol brasileiro. Em 2020, a diretoria Alviverde calculou previsão orçamentária de 37 milhões de reais. Porém, este valor foi afetado também em função da pandemia. Então, o América está aí, como você mesmo disse, Rodrigo, tentando se reinventar, se modernizar. Esse é o caminho, ao meu ver, é minha opinião, para o futebol brasileiro. Deixar de lidar com o clube como torcedor. Dirigente pode torcer pro clube lá na arquibancada. No dia que for pro jogo, lá no camarote dele, que é reservado para ele, lá ele pode pular, vibrar, se chatear. Ali é o local para isso, né? Como é pro torcedor também. Mas ele, no América, dentro do centro de treinamento, dentro da sua sede administrativa, ele tem que ser dirigente, gestor. Olhar com carinho, transformar todo o amor que ele tem pelo clube em cabeça funcional para fazer as coisas acontecerem. Ultimamente, Ronan, eu vou pontuar aqui essa questão, lembrando de falas que eu escutei de jornalistas, dirigentes, falas do próprio Rubens Menin, que hoje é um investidor, a família Menin, né, que é investidora no Atlético. Se você não tiver essa mentalidade, daqui a 3, 4, 5 anos, os clubes que não caminharem assim não vão existir mais. Não vão competir mais. A verdade é essa. Então, o Atlético contratou 2 das maiores consultorias da América Latina para poder colocar o clube dentro de forma cristalina, com um planejamento para o que eles estão querendo para os próximos 3 anos. O América contrata uma consultoria respeitadíssima para colocar o clube também no mesmo caminho, não é? O Cruzeiro agora, com seu jovem presidente, tentando criar ideias diferentes, porque o que o presidente Sérgio Santos Rodrigues está fazendo? Todo mundo está percebendo, ele está tentando trazer de novo o torcedor para o clube, trazer confiança para o torcedor, trazer otimismo para o torcedor, mesmo diante de tanta dificuldade. A dificuldade dentro de campo que vai existir e a dificuldade fora de campo que todo mundo conhece qual é. Mas mesmo assim, qual é a solução? Qual é a saída? Trazer de novo a presença, a confiança e ter de novo a credibilidade perante o torcedor do Cruzeiro. E é isso que o presidente está tentando fazer, através das lives, através dos pronunciamentos, com iniciativas diferentes, né? E é isso que ele está tentando fazer. Então, todos os clubes de Minas, eu sinceramente, nesse ponto, eu fico orgulhoso.
que eu vejo Atlético, Cruzeiro e América na tentativa da construção de equipes equilibradas, bem administradas e fortes. E eu não falo isso da boca para fora, com um discurso pronto, de cronista, com o otimismo que é aquele otimismo que a gente fala que não vai acabar, né? O otimismo lendário de tudo. Não, não é isso não. Entendeu? É um otimismo verdadeiro. O Cruzeiro tem muita dificuldade, mas está nas mãos de alguém jovem que pelo menos está demonstrando visão em buscar alternativas. O Atlético está nas mãos de um presidente que errou muito, principalmente dentro de campo, nos primeiros anos da sua gestão. E agora tem no torcedor atleticano tem uma expectativa que há muitos anos não ocorre, desde a época daquele time do Calil, na época da Libertadores. O time do América, que bateu na trave e por um fato triste, que a gente lamenta até hoje, que os deuses do futebol não nos ajudaram naquele jogo aqui em Belo Horizonte, naquele jogo contra o São Bento, não é isso? Que o América Exatamente. Não conseguiu a sua ascensão para a Série A, ninguém acreditava naquilo, nem o mais pessimista dos americanos. Então, o que a gente acredita é que, mais uma vez, como tem sido nos últimos anos, o América vai brigar muito forte e é um dos candidatos fortíssimos para estar entre os 4 que vão subir para a Série A. A gente não sabe se em 2021 ou 2022, né, Ronaldo? Mas em 2021, pelo menos, tomara que Deus nos ajude e que seja ainda em 2021. Na realidade, eu espero e comungo com a sua opinião. O cara tá entusiasmado aí, soltando foguete. Agora passou pro foguetório. Mas sem problema. Aqui, que o América consiga, né, a ascensão à Série A e permaneça. Né? Essa é a nossa esperança. Porque subir, uma vez ou outra, o América vai conseguir subir. Mas a nossa esperança é chegar lá, não é aquele efeito ioiô, né? Sobe e desce. Então não adianta, que vá e fique, permaneça lá, né? Faça uma história na Série A. Eu acho que o América tá precisando disso. Fazer uma história na Série A. Não digo ser campeão, isso aí é consequência e a gente sabe das limitações. Oi. Não, mas a gente tem que ser verdadeiro. Você acabou de falar uma frase que eu concordo plenamente com ela. Você não vai pensar em título, pelo menos agora. A gente não sabe daqui a alguns anos, ninguém sabe. Mas pelo menos agora não seria. Né? Com aquele time que disputou a última Série A, também não seria. Mas teve dirigente do América que, em vez de ter uma postura séria, uma postura com os pés no chão, uma postura que demonstrasse que o América disputava um campeonato diferente, um campeonato paralelo, um campeonato com as equipes do meio para baixo da tabela, justamente para se manter na Série A pela primeira vez. Mas aí o que acontece? A gente escutou de quem fazia parte do Conselho Gestor do América, de que o América ia disputar o título da Série A. Eu me lembro, você também se lembra. Então, o que acontece? O América acabou fazendo um papel pífio. A gente espera que em 2022, vamos dizer assim, né? Final de 2021, 2022, quem sabe, o América venha disputar uma Série A, mas com esse pensamento de disputar um campeonato diferenciado, para ser uma força muito grande nos seus domínios, para tirar ponto de time grande, para time grande chegar no Independência em Belo Horizonte e saber que ganhar do América vai ser difícil. Porque se o América entrar na competição com este pensamento de roubar ponto de time grande e de disputar um campeonato específico com 8, 9, 10 equipes que vão estar disputando para não cair, o América tem chance de se manter e quem sabe galgar ano após ano o sonho do torcedor americano, que é imaginar o América disputando títulos nacionais. Eu digo na Série A.
Mas para isso precisa desse planejamento, que não adianta otimismo sem ter os pés no chão. Infelizmente foi o que já aconteceu no América. É verdade. Então, isso aí que nós esperamos, que o América, na realidade, ele merece isso, né? Eu falo pelo América com muito carinho, até porque tive o privilégio de trabalhar no seu departamento de marketing como um dos locutores da Independência nos anos de 2015 e 2016, e foi muito bacana, né? E é diferente, assim, você trabalhar no lado interno, dentro do clube, entendeu? Uma coisa é você cobrir os jogos, ir lá, fazer as reportagens, comentar, narrar, conhecer do futebol, mas como imprensa, né? Como repórter, como cronista. Vestiu a camisa, o sentimento já é diferente, né, Ronan? Já é diferente, porque você Então, está envolvido em sentimentos ali. Claro, né? claro. Eu fiquei envolvido no meio de americanos, e americanos de verdade. Entendeu? Então você acaba pegando um carinho pelo clube e desejando tudo de bom pra ele. Não é verdade? Falar em tudo de bom, deixa eu mandar um abraço para a turma aqui. Um abraço aqui para o nosso amigo Marcelo Araújo, também o DJ Leomar, Eli Portela. É isso aí, o Eli Portela, o DJ Carlos Cruyff, o Carlos Alberto de Oliveira, o Camargos José, Patrick Lúcio, o Aislan Khan, Edelson Augusto lá de Ribeirão das Neves, o Didico Basílio, aqui do bairro Santa Amélia, a Leide Alves também, o Thiago Montefeltro, um grande abraço também, o Moacir Vitor, André Luiz de Miranda, tem mais gente aqui, Cláudio Brabrizio e Diogo Franklin, essa turma toda aqui curtindo o nosso Rock and Go. Rodrigo, olha só, tem uma surpresa pra você aqui. Deixa eu tirar o beijinho aqui. É sério, uma surpresa bacana aqui. Nós vamos ouvir em homenagem ao Dia Mundial do Rock. Vamos lá. Simbora. Aí você toca um coração de quem gosta de rock e quem enfrenta as suas amizades. Sensacional. Aô, Sensacional.
bola. I gotta know tonight if you're alone tonight. Can't stop this feeling. Can't stop this fire. Oh, I get scared again. Hysteria. Oh, can you feel it? Do you believe it? It's such a magical mysteria. When you get that feeling, better stop believing. 'Cause it's a miracle. Oh, say you will. Oh, babe. Oh, babe. Oh, hysterical. Hysteria. You better believe it. 'Cause it's a miracle. Oh, say you will. Oh, babe. Say you Show de bola. Get closer to me. Get closer, baby. Baby. Get closer. Closer. Get closer to me. Show de bola. Que vocalista, hein, Rodrigo? É, cara, e isso aí. Agora você mexeu comigo, né, Ronan? Você foi lá no fundo, né? Que vocalista, meu irmão. Fala um pouquinho cara. do Doni pra gente. É o Pois Dia é, Mundial do cara. Rock, meu amigo. É até uma maneira de você homenagear Pois o é. seu grande Não. amigo, que é meu amigo também no Facebook, de tabela com o Pois Rodrigo é. Duarte. A gente tem que contar, a história, né? Ah, como é que É, foi. A gente tem até uma correção aí, viu, meu grande amigo? Meu grande amigo quê? Ronan. No final do nome dele, em vez da letra E, é letra H aqui, viu? Ah, é? Então tá, vamos corrigir isso, vamos corrigir. Aí é o seguinte, pra galera que tá assistindo a gente, eu sempre fui muito fã de música, né? Tive as minhas bandas na época da adolescência, né? E aí a faculdade foi chegando perto, minha mãe já xingava tanto aquele cabelo comprido, corta esse cabelo, menino, aquele negócio todo, né? Então, assim, parte dos meus amigos continuaram com a carreira musical e a gente enveredou, foi estudar, enfim. Mas o rock nunca deixou o coração da gente. E em 2015, eu fui assistir o show do Winger, que é uma banda americana, muito famosa na década de 80 e 90, aqui em BH. E, cara, eu conheci nos bastidores, no camarim, o Don Wayne Smith, que é esse cara aí, Mr. Smith, um cara sensacional, esse guitarrista que vocês estão vendo aí na tela, com esse cavanhaque aí branco. E eu fiquei muito amigo dele, assim, para mim foi algo muito legal, porque eu estava indo assistir uma das minhas bandas favoritas e eu nunca imaginei que eu ia construir uma amizade de verdade num dia que eu fui assistir um show de uma banda internacional que eu gostava. Essa amizade começou porque o Doni é um fotógrafo profissional, juntamente com a sua esposa, com a Carrie. Eu vou mandar aqui um abraço para a Carrie. Então, hi Doni, hi Carrie, here we are. E dizendo que, assim, são pessoas fantásticas. A gente fez uma amizade de verdade, a gente conversa praticamente todos os dias,
com projetos de fotografia, e o Doni, depois da sua turnê no Winger, ele toca também em vários projetos, e nesse período de pandemia ele resolveu, porque ele é um músico fantástico, eu sou suspeito para dizer, é um arranjador sensacional, é um cantor sensacional. Ele convidou alguns amigos para construírem um projeto chamado de Separate Studios Together. Então, a gente tem aí amigos dele em várias partes dos Estados Unidos que o ajudam a gravar covers de bandas que ele, né, classifica como canções que marcaram e que ele selecionaria, seria legal para as pessoas escutarem. E essa aí que a gente está ouvindo é o clássico do Def Leppard, né, a histeria, que é maravilhosa. E esse rapaz que você está vendo aí, que você elogiou tanto, Ronan, é um jovem vocalista, ele é muito novo. Jovem vocalista? Ele tá ainda, é uma banda completamente desconhecida, mas que o Doni está dando oportunidade para ele participar, né? E ele demonstrou aí, cantou, fez as linhas vocais do Joe Elliott com maestria. Aliás, todo mundo aí, né? Todo mundo aí mandou muito bem. E a dificuldade, a título de curiosidade para o pessoal que está escutando a gente, a grande dificuldade nesta gravação especificamente é que esse disco, Ronan, não sei se você sabe, o disco Histeria do Def Leppard, de 1988, 87, ele foi um dos discos de rock mais vendidos na história da música. Que isso, então, sério? Exatamente. Não sabia. História da música. Do rock pesado, ele é o disco mais vendido da história do rock. Então, o que acontece? E uma das razões é porque nesse disco, um produtor visionário chamado Robert Multland, que ajudou o Def Leppard na produção dos seus discos. Esse cara era extremamente inteligente e a mixagem do Multland sempre foi uma das mais difíceis. Então lá no YouTube a gente tem esse vídeo aí, se a galera quiser conferir as versões que o Doni fez com os amigos, o pessoal vai ver que no fim desse vídeo aí que você está colocando, ele manda uma mensagem justamente para o pessoal dizendo quão foi difícil mixar essa canção, porque os tons, não é, os aspectos técnicos dessa música eram extremamente difíceis. E não foi à toa que esse disco foi muito vendido, porque o produtor realmente é um gênio, você entendeu? Então, esse Robert Multland, ele se casou posteriormente com uma cantora que ainda não era famosa, e essa cantora, o que ela fazia? Ela era uma cantora de country, mas que fazia covers do Def Leppard. Ela cantava música do Def Leppard à noite nos Estados Unidos e no Canadá. Sabe quem é essa cantora? A Shania Twain. O quê? Exatamente. O Robert Multland, ele se casou com a Shania Twain, conheceu a Shania Twain justamente por isso, porque ela fazia covers do Def Leppard, né? Hoje os dois já não são mais casados, já se separaram, mas eles ficaram muitos anos casados, mas eles se conheceram por causa do Def Leppard. Quer dizer, opa, bati a mão aqui no nosso monitor. Mas é uma das coisas legais, coisas que acontecem ao vivo, muito mais em live ao vivo na pandemia, né? Mas é uma informação legal para o pessoal que acompanha, que gosta de música. Com toda certeza, com toda certeza. É assim, é muito bacana, um som maravilhoso, uma produção fantástica do Doni, né? E a gente espera, né, que um dia, de repente, quem sabe ele divide uma live aqui com a gente aqui. Vamos buscar essa possibilidade? Ué, vamos buscar, depende de você, velho. Você que tem essa missão. E aí, obviamente, ele vai conversar com a gente em inglês, você vai traduzindo aqui e nós vamos tocando o barco, meu amigo. Lembrando que o Doni mora, né? Ele mora ali, chama West Memphis a cidade, faz parte da região metropolitana de Memphis,
ali na divisa entre os estados do Tennessee e do Arkansas. Então, a diferença de horário é 2 horas, não é muita coisa. Então, a gente vai organizar sim e vamos colocar o senhor Donnie Wayne Smith aqui para participar do nosso Rock and Roll, com certeza. Poxa, vai ser muito bom, muito bom. E com isso a gente vai chegando no nosso final aqui, Rodrigo, agradecendo, né, mais uma vez por participar desse projeto. Ficou muito legal, ficou muito bom, né? E a ideia do maluco aqui, porque eu vou pontuando, vai me dando as ideias, eu vou lançando na hora. Falei, até surpresa pra você, toma isso aqui. Vamos fazer direito, né, mano? Hã? É verdade. Vamos fazer direito. É verdade. Então, ótima sexta-feira a todos para você, Rodrigo. Ótimo final de semana. Pode fazer as suas considerações finais, antecedendo aí alguns dias do Dia Mundial do Rock, que é na próxima segunda-feira, dia 13 de julho. Oi, gente. Então, eu vou mandar um abraço para todo mundo que acompanhou a gente. Eu quero agradecer essa iniciativa do meu irmão Ronan Oliveira, né, esse amigo sensacional que eu tenho. E a gente é uma das coisas que a gente divide, né? A nossa paixão pelo futebol, a nossa paixão pela música. Então, receber esse convite para a gente idealizar esse rock and roll foi uma das coisas mais sensacionais que eu passei durante esse período de pandemia. Colocar ele, sair do papel e colocar ele para funcionar, me dá mais alegria ainda, né, Ana? Então, assim... poxa... Esse é o primeiro de muitos, a gente ainda tem muita coisa boa para mostrar para o pessoal. Desejar para todo mundo um excelente final de semana, desejar para todo mundo, orientar e pedir para todo mundo, humildemente, que a gente respeite essas orientações, que a gente use máscara, que a gente evite sair de casa. Se a gente puder ficar em casa, vamos ficar em casa, que isso vai passar. E segunda-feira, se você gosta do seu cafezinho, vai lá colocar sua música. Se você gosta da sua cervejinha, vai lá tomar sua cervejinha. E vamos curtir o dia do rock, porque merece, né? Nada mais do que abraçar a felicidade, alguma coisa para trazer alento para o coração das pessoas, justamente nesse período tão difícil da humanidade. Mas a gente vai passar junto, se Deus quiser. Forte abraço, amigão. Tamo junto. Vamos juntos, um grande abraço a todos. Tchau, tchau, ótimo final de semana e curta mais rock. Bom até mandar parar, hein? Sensacional. Vamos juntos, firmes e fortes por aqui. Olha, gente, valeu demais, muito obrigado pelo carinho de todos. Vamos lá, a nossa saideira aqui em homenagem ao Dia Mundial do Rock. Pra você. Valeu, Rodrigo. Tchau, tchau. Vamos nessa? Vou colocar aqui, senão, meu amigo, senão não dá, né? Olha só. I don't wanna hear about it anymore. It's a shame I've got to live without you anymore. There's a fire in my heart, pounding in my brains, driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday's just a memory. Can we close the door? I just made one mistake. I didn't know what to say when you called me baby. Don't say goodnight. Say you're gonna stay forever. Oh, all the way. Can you take me high enough? Can you fly me over? Fly me over.
Tchau.